Ageu 2, do 4 ao 9, tá? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E graças a Deus que o Senhor tem falado conosco, né, neste aniversário, na sexta-feira, usou poderosamente a vida do pastor Israel para falar conosco, ontem, através do bispo John, né, para trazer aquilo que ele quer, aquilo que ele está fazendo em nosso meio. Tanto é que Deus tocou nos nossos corações para que nesses 32 anos, não só eu, o apóstolo, ministrássemos a palavra, mas que também da boca dos irmãos saíssem palavras de gratidão, de glória a Deus, porque nós temos caminhado de glória em glória. Não é que nós vamos caminhar no futuro, nós temos caminhado. Pela misericórdia do Senhor, nós temos visto a mão de Deus agindo, a mão de Deus operando em cada um de nós, e eu creio que cada um de nós temos algo para expressar, para falar ao Senhor como gratidão daquilo que Deus ele tem feito, daquilo que Deus ele tem realizado em nossas vidas, não é verdade? Cada um de nós temos um glória a Deus para dar, nós temos uma adoração ao Senhor, nós temos uma palavra de honra a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, estamos aqui, estamos respirando, temos vida, porque Deus está cuidando de mim e de você. Às vezes os problemas são grandes, são difíceis, é verdade, passamos por muitas lutas e provas, e temos que guerrear e não podemos parar, nós temos que avançar, porque Deus, Ele manda nós avançarmos, Deus manda nós caminharmos, Deus não chamou a mim e a você para ficarmos parados, para sermos oprimidas, para vivermos uma vida de escravidão, de perca, de derrota, não. Mas tudo isso precisa, tudo isso é necessário, que eu e você nós venhamos a nos esforçar. Você vê que Deus então, Ele dá uma ordem, Ele fala, olha, esforça-te. Mas para quem Ele diz isso? Primeiro Ele diz para Zorobabel, era o príncipe, era o líder. Mas Deus Ele também diz para Josué, o sumo sacerdote, Ele diz, olha, esforça-te, porque você é o sumo sacerdote, você é o ministro. E Ele também diz para todo o povo, esforça-te, ou seja, a ordem, o comando do Senhor é para todos nós, é para mim, para você, não é para um grupo específico, não é para a liderança, né? É para todos nós, eu e você, nós precisamos continuar a nos esforçando, continuar caminhando, e se esforçar exige de mim, de você o quê? Tempo. Exige de mim, de você o quê? Coragem. Exige de mim, de você o quê? Se dispor a lutar, se revestir com as armaduras, batalhar, enfrentar as oposições. Se olharmos para o contexto histórico, né, como foi ministrado, eles estavam de que forma?
Eles estavam todos ficando de cabeça baixa, tristinhos, porque viram a glória do passado e se prenderam à glória do passado. E Deus quer dizer para mim e para você que todos os dias Ele tem um novo. Nós vivemos em novidade de vida. E Deus, Ele sempre vai ter um novo para mim e para você. Mesmo que às vezes pareça que o passado foi melhor, que as experiências do passado foram tremendas, mas Deus, Ele tem muito mais. E é por isso que Ele manda a mim, manda você, manda o povo do Senhor a se esforçar, não é verdade? Sem esforço dá para caminhar? Não. Não tem como eu e você, uma igreja, continuar a glorificar o nome do Senhor, a vivermos, o sobrenatural, se não permanecer no esforço. E muitas vezes foi como a Rosimeide falou, recebemos bênçãos e o que acontece? Começamos a relaxar. E aí só lembramos de nos esforçar quando? Quando a coisa aperta. Aí a turma quer fazer campanha, aí a turma quer fazer jejum, a turma quer orar. E às vezes até mesmo nesses momentos, você vê que tem muitos que não querem se esforçar. Ah, eu vou fazer uma campanha. Ora por mim. E é só na hora que vai receber a oração que participa. Depois que participou da oração, não participa. Finge que está lá. Você acha que Jesus se agrada disso? Não. Ele quer de mim, de você, esforço, que nós devemos permanecer. Por isso ele diz, ele dá uma primeira ordem, esforça-te. Quem? Todos nós. E ele detalha, falou com o príncipe, falou com o sacerdote, e ele falou, vós, todo o povo, todos nós, necessitamos nos esforçar para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eles estavam vivendo em momentos onde eles estavam ali, reconstruindo a história deles, reconstruindo o templo, a vida deles. Da mesma forma também Deus tem nos dado um tempo de renovação. Um tempo de renovação para mim, para você, para este ministério, para esta igreja. Não é verdade? Verdade. E paz, amém, glória a Deus. E se a gente parar para analisar, o nosso esforço, ele precisa de constância. Porque, amados, assim como a apóstola falou, nós nos esforçamos, e aí a gente vê que está caminhando tudo muito bem, está tudo, às vezes já até garantimos a vitória que a gente quer, mas nós não temos constância em ir até o final, em agradecer, em testemunhar, em glorificar o nome do Senhor. E quando o Senhor ele pede para aquele povo, esforça, se esforça. Ele pede a mim e a você, se esforça. Você tem se esforçado para fazer o que o Senhor tem pedido a você? Você tem se esforçado para andar no propósito que o Senhor tem para a tua vida? Ou você tem olhado as suas necessidades humanas e seguido conforme a onda te leva? Conforme você consegue chegar. E está tudo bem. Mas quando você precisa de algo pessoal, algo para sua casa, algo que você quer muito, você se esforça bastante. Você não mede esforços para conseguir aquilo que você quer. Não é verdade? Mas quando se trata do Senhor, em fazer a vontade do Pai, em trabalhar na casa do Senhor, é só se eu conseguir,
Só se eu tiver tempo, e só se der, eu vou. Se a gente pegar em Ageu desde o primeiro, o pastor Israel até falou um pouco na sexta-feira a respeito. O povo nem se preocupava com si mesmo. O povo ele queria ter casa bonita. Hoje em dia, né, se a gente jogar, hoje em dia ter um iPhone, o melhor geração, ter o melhor carro, ter tudo do bom e do melhor. E chega na casa do Senhor, não se esforça nem um pouquinho. O Senhor te pede algo. Ai, Senhor, é muito difícil. Mas para conquistar o que você quer, o teu querer, a tua vontade, você faz com constância. Você se esforça. Você, se precisar, vir até a noite para conseguir aquilo que você quer. Eu estou falando algo de errado aqui? Mas quando fala a respeito do Senhor, da obra do Senhor, quando fala sobre os propósitos que o Senhor tem sobre a sua vida, sabe o que a maioria fala, amados? Deus conhece a minha vida e conhece o meu coração. Realmente Ele conhece, por isso que Ele te pede, esforça-te. É por isso que Ele te pede, esforça-te. Porque Ele sabe a força que você tem para conquistar aquilo que você quer. Mas não tem se esforçado para o reino dEle. Não tem se esforçado para que a glória dEle seja manifesta através da sua vida. E acha que está tudo bem. E acha que está tudo bem. A ordem que o Senhor deu através da vida do profeta Ageu foi reconstruir. Reconstruir, o Senhor tem falado para nós. Reconstrua. Reconstrua, porque estamos na dor de parto, queridos. Estamos no fim. A volta de Jesus está mais perto. Se você não reconstruir, amado, você pode ficar. Porque tem muitos que vão receber da bênção, muitos que vão frequentar a igreja. E quando Jesus vier, falei, eu estou salvo, eu frequento a igreja, eu recebo bênção, Deus me abençoe. E por que eu não fui? E por que eu não fui? Porque muitos estão usando Deus somente para se auto-beneficiar. Somente para receber a bênção. Amados, o Senhor fala, reconstrui. Reconstrua, reconstrua seu templo espiritual. Reconstrua o teu propósito com o Senhor. Há tempo ainda. Há tempo ainda. É tempo de reconstrução. Porque, amados, para a gente viver de glória em glória, como é o nosso tema, nós precisamos nos desfazer para que o Senhor venha nos refazer nas condições dEle, dentro do propósito e do querer dEle. Nós cantamos muitas vezes, Senhor, esvazia de nós mesmos. Quebra o vaso, Senhor. E na hora que o Senhor reconstrói, fala, Senhor, não é do seu jeito, é do meu. Na hora que o Senhor vai refazer, na hora que o Senhor quer encher o vaso, você quer que enche da tua maneira, do teu jeito. Amados, esforça-te. Esforça-te. Porque o Senhor quer que você viva de glória em glória. Mas para você viver de glória em glória, você precisa se esforçar com constância. Você precisa ser constante no Senhor. E depois fala, né? Trabalhai
porque eu sou conosco. Eu sou convosco. Trabalhai, porque eu sou convosco. Não é pela tua força. Não é pela tua força. É pela força dele. É ele que te sustenta. Ai, mas eu não estou preparado. Ele não está perguntando se você está preparado. Ele está falando, vai, porque eu estou contigo. Eu vou te instruir. Eu vou te ensinar. Eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te mostrar as estratégias. Só trabalha, só vai. O Senhor já precisa do nosso dispor, amados. Hoje mesmo eu estava lá, a Fabiana chegou perto de mim e falou assim, apóstola, eu estava quietinha, você está bem? Eu falei assim, Fabi, bem é uma palavra muito forte. Mas para a glória do Senhor, eu estou. A força é dele. Porque se fosse pela minha, eu estava deitada na cama. Não foi, Fabi? Porque eu estou 3 semanas sem parar, sem conseguir dormir direito. Mas eu falei, Senhor, teu nome vai ser glorificado através da minha vida. Eu não vou parar. Eu não vou descansar. Teve desânimo que veio querer sobre a minha vida? Veio. De falar, apóstolo, faz tudo. Estou cansada. Mas não é sobre mim, queridos. Não é sobre mim. É sobre Ele. É Ele que me fortalece. Porque as minhas forças já se esgotaram. Já se esgotaram. Mas Ele me mantém em pé. É Ele que me fortalece. E se eu estou aqui, é porque Ele está me fortalecendo. É sobre você ser constante. Você ir além daquilo que você possa imaginar. E amados, o Senhor, Ele só fala, trabalhai, porque eu sou convosco. Não é mesmo, apóstolo? É verdade. O Senhor, Ele pede o esforço, Ele pede de mim, de você, frutos. Ele vem com uma palavra também de consolo, uma palavra também de encorajamento para nós. Nada melhor do que a presença dEle conosco, a presença dEle em nossas vidas. E Deus, Ele continua dizendo aqui para o povo, né, dizendo, olha, como eu operei no passado, meu espírito caminhou com o meu povo no deserto, o meu espírito caminha com vocês. Sabe, mesmo que nós estejamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, notícias para todo lado, na verdade, tem dia que não dá nem para a gente ver noticiário, ver televisão, nada. Deus, Ele está dizendo, olha, o meu Espírito está com vocês. Nós somos morada, templo do Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. Mas também Ele se move no meio de nós, trabalhando em nossas vidas, trabalhando conosco. Então Deus, Ele está dizendo para mim e para você que Ele está garantindo para mim e para você as condições para que nós venhamos a vencer, para que nós venhamos, né, como a apóstola falou, reconstruir algo que nós precisa ser renovado, algo que precisa ser restaurado, talvez. E Deus está dizendo, você vai se esforçar, você vai fazer a sua parte, e Ele nos garante, não tenha medo. E existe um não temas de Deus para nós todos os dias. Tem mais de 365 não temas da palavra. Então cada dia Deus está dizendo um não temas para nós, garantindo para mim e para você a presença dEle. E com a presença dEle vem o que? O seu amor.
E com o seu amor vem as suas misericórdias, a razão de não sermos consumidos. E com a presença dele vem alegria. E com a presença dele vem refrigério. Ele é a nossa torre forte. O lugar onde o justo vai e se esconde e está seguro. Então, mesmo que muitas vezes nós venhamos aprender a temer, a ficarmos preocupados, o Senhor, Ele vem então com a sua presença, com a sua graça, glória e misericórdia, e nos cobre e nos protege com o seu manto de amor, o seu manto de carinho, o seu manto de misericórdia. E Ele vem com suas promessas. Porque no texto que nós lemos, Deus estava dizendo para aquele povo, dizendo para mim e para você, que Ele iria, Ele mesmo, movimentar as nações, movimentar todas as coisas, para nos entregar aquilo que nós precisamos e necessitamos. Então Deus está em todo momento movimentando as regiões celestiais, movimentando esta terra, movimentando vidas e pessoas. Porque Ele tem um projeto, um plano, um propósito na minha vida, na tua vida. E qual é esse plano? Encher-nos da sua glória. Que sejamos cheios da sua glória, da sua presença, do seu amor. Então Ele fala para mim e para você que a atitude dele em relação aos nossos esforços e ao nosso trabalho será a presença dele agindo, confirmando, prosperando, dando a mim, a você esta vitória. Por isso que ele fala para aquele povo: olha, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Porque a glória de Deus iria superar a beleza do ouro, a beleza da prata, a beleza das pedras preciosas, que outrora o templo que Salomão construiu tinha. E as pessoas vinham de longe para ver aquela glória, aquela beleza. Mas a beleza maior é a presença de Deus. É a presença do Eterno na sua vida, na minha vida, no nosso meio, agindo, se movimentando. Nós vimos aqui tantos testemunhos maravilhosos, pessoas sendo curadas, sendo abençoadas, passaram por tantas lutas, tantos choros, né? Tantas situações. E quantas pessoas continuam chorando? Quantas pessoas passaram coisas menores do que nós passamos e continuam chorando, continuam desesperadas, né? Porque elas não conhecem o Deus maravilhoso que nós conhecemos, servimos e amamos. Nós somos bem-aventurados e nós devemos levar este amor, transmitir este amor, mostrar a glória deste amor, porque o Senhor quer nos encher ainda mais. Ele fala da glória, de uma glória maior, de uma glória não humana, mas de uma glória celestial. É verdade que neste ano Deus ele tem mudado muitas coisas no nosso meio. Um dos comandos que Deus nos deu neste ano foi em relação à documentação da igreja. Nós estamos clamando, estamos orando, estamos jejuando. E Deus ele está movimentando. Deus está fazendo algo tremendo, algo que estava parado, né, amor? Algo que estava preso, amarrado. E Deus falou: olha, faça isso. E Deus foi abrindo os caminhos. E em breve nós estaremos com essa bênção, com essa vitória em nossas mãos.
E Deus foi movimentando, né? Quer falar? Deixa ela contar. E é lindo, porque quando a gente vê esse tema, na verdade, o Senhor tem colocado, né, desde o início do ano. Eu tenho falado com o apóstolo. E a gente não entendia, amados, o porquê, né? A gente não entende, o Senhor, o Espírito Santo vai falando. E aí começou a parte de reconstrução, documentação da igreja. Tínhamos que fazer a documentação. Tínhamos que acertar a documentação da igreja. Porque meu sogro faleceu. Aí começa, gente, o que eles podem enrolar a gente? O que eles podem atrapalhar a gente? Eles fazem, tá? E desde do AVC a gente tem tentado, né, do AVC do meu sogro, a gente tem tentado arrumar documentação, não conseguia de jeito nenhum. E o Senhor trouxe para nós, vamos arrumar documentação, né? Amém. E começamos na fé, sem recursos, amado. O Senhor proveu recursos. Para honra e para a glória dele. E aí o Senhor começou a dar alguns comandos para nós. Mudar a cor, né, do templo. E eu falei, amém, Senhor. Como o Senhor quer. E em sonho ele mostrou para mim essa cor clara, um cinza claro, né? E aí eu peguei, hoje a gente usa muito site, o GPT, né? E falei, deixa eu ver como que vai ficar. E fiz mais ou menos, né? Tirei uma foto da igreja, fiz. E deixei lá no meu celular. Eu falei, Senhor, se for desse jeito que, né? Eu usei o site para estar vendo como que vai ficar o tempo, né? Traz paz ao nosso coração. Eu mostrei para o meu esposo. Nós ficamos conversando e orando a respeito, e foi o que o Senhor confirmou ao nosso coração. E aí o Senhor começou a falar do logo da igreja, que era só 3 esquinhos, a pomba descendo com 3 esquinhos, para quem não sabe, a pomba descendo, o Espírito Santo com a Trindade, os 3 riscos, amém? E aí o Senhor falou assim, melhora. E eu falei, como que eu vou melhorar, Senhor? Eu não sei fazer isso. O máximo que eu sei é conversar com o site GPT para fazer algumas coisas para mim, algumas coisas no Canva, né? E aí eu pedi um comando para o Senhor. E amados, alguém olha o message de Facebook aqui? Não se olha mais, né? Message tá... Eu também não olho. Mas de repente veio, olha o message do Facebook, isso foi em maio, foi próximo do Dia das Mães, se eu não me engano. Eu fui olhar o message do Facebook e lá estava, né, uma conversa do Dan. Alguns conhecem o Dan, né, que hoje é o pastor, ele é pastor na Bola de Neve. Uma mensagem do Dan, eu falei, por que o Dan me mandou algo no message, sendo que ele tem meu WhatsApp? Não entendi nada e abri. Na hora que eu abro, amados, estava esse logo, licença, apóstolo. Estava esse logo, ele me enviou o logo da igreja. Mas ele me enviou, amados, em março. Em março, eu não tinha visto. Mas o Espírito Santo começou a falar comigo e mandou eu abrir o message. E estava lá o logo. Ele foi usado, né, o Senhor para me enviar, e eu só fui ver em maio. E amados, as coisas que o Senhor faz é dessa maneira. Ele vai mostrando, ele vai usando pessoas para falar conosco. Eu não sabia sobre esse logo que estava lá. E aí, né, nós entramos em contato com a gráfica que faz as coisas. Eu falei, olha, não tenho, porque precisa lá da resolução certinha. Eu falei, não tenho, tem essa foto aqui e é desse jeito. Aí ela acabou fazendo, até passou para nós, fez toda a arte para nós, para a glória do Senhor, sem cobrar nada. E amados, o Senhor foi dando comandos.
o Senhor foi falando. E aí nós fomos entendendo a reconstrução do templo, a reconstrução do que o Senhor quer fazer conosco. Nós já estamos vivendo de glória em glória, nós já estamos caminhando de glória em glória. Mas a glória que virá sobre as nossas vidas será maior ainda. Será maior ainda. A glória da segunda casa é a reconstrução do templo. E é lindo quando nós juntamos, tudo que o Senhor fez. Nós vimos a grandeza do Senhor em cada detalhe, o cuidado do Senhor em cada detalhe. Ele movendo pessoas, Ele mexendo pessoas, Ele enviando pessoas, enviando recursos. Porque, amados, se eu falar para vocês que antes, até março mais ou menos, a gente pensava em algo, assim não pensávamos. E o Senhor começou a mover, o Senhor começou a mover. O Senhor moveu toda a estrutura. Foi Ele quem fez, toda a honra, toda a glória dada a Ele. Nós só fomos obedientes. Nós só fomos obedientes. E, amados, é lindo a maneira que o Senhor trabalha. E quando, no verso 7, fala... Primeiro vamos aqui no 5, que fala, que segundo a palavra da aliança que fez conosco quando saístes do Egito, o meu espírito permaneceu em vós, não temas, nós não tememos. Quando Ele pediu para nós avançarmos, quando Ele falou, saia do Egito, porque nós estávamos presos, aquela documentação estava presa, e estava prendendo o mover do Senhor maior sobre as nossas vidas. Nós saímos, nós não tememos, nós falamos, vamos adiante, e vimos a glória sendo manifesta. E aí depois vem o verso 7 que fala, e virão coisas preciosas de todas as nações, e enchereis essa casa de glória. Eu creio, amados, eu creio que essa casa vai receber algo maravilhoso, uma bênção maravilhosa. E eu não falo somente aqui de 4 paredes, mas eu falo da tua vida, porque você representa este ministério. Você é instrumento na mão do Senhor, para que a glória dele seja manifesta através da sua vida. Quando a gente fala de casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Falamos também do templo, sim. Esse templo tem sido muito abençoado, mas falamos de cada membro desse ministério. E o nosso templo precisa ser restaurado também, para que a glória do Senhor seja manifesta. Para que nós venhamos a viver, a nossa casa cheia de glória, a nossa vida cheia da glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, não quero me alongar muito, porque o nosso tempo já foi bastante além, do que deveria, mas aquilo que Deus ele tem colocado em nossas vidas, e eu sei que o Senhor ele não só tem falado a mim, não tem só falado a apóstola Elisa, mas tem falado a vocês também. Tem falado aos irmãos, porque nós temos visto o carinho, a disposição de todos, o empenho e a forma como a igreja tem buscado, trabalhado, se esforçado. E isso é motivo de
de alegria, motivo de adoração ao Senhor, porque temos vivido um tempo onde nós temos aprendido a não se vender, a não trocar o Evangelho do Senhor por qualquer outra coisa, mas a permanecermos fiéis ao Senhor, fiéis à Sua palavra, fiéis àquilo que nós temos aprendido, aquilo que o Espírito Santo tem movido e trabalhado no nosso meio. E como povo de Deus, como corpo de Cristo, né, que se reúne aqui nesse cantinho, nós devemos nos alegrar nesses 32 anos, porque você faz parte. Como eu disse, não importa o tempo que você está aqui, se é 1 ano, 10 anos, 32 anos, Leozinho está 32 anos aqui, assim como a minha esposa. Primeiro dia que eu vim nesta igreja, foi num culto, eu me lembro até hoje, num culto de oração com meu pai. E a primeira pessoa que eu vi foi o Leozinho, na época mais jovem, um garrotinho desse tamanho. É o Leozinho, me lembro até hoje. Depois eu vim com a minha mãe, num dia de festividade, né? E desde então, Deus tem derramado da glória dele. Eu tenho vivido da glória dele todos os dias, assim como eu creio que você também tem vivido da glória dele todos os dias. Conheci minha esposa aqui, numa escola bíblica dominical. No primeiro dia, era ali atrás, que se reunia a classe, né? Uma das classes. Tinha muitas classes, e uma era ali atrás, ali, ó. Tinha a minha filha. Até hoje eu lembro, ela estava com uma calça branca. Ela não lembra, ela não foi com a minha cara, não. Ela não gostava de mim, não. Ela falou assim, eu vou namorar e casar com ele só de birra. Só pra fazer birra com ele. Vai ter que me aturar. Né? Mas eu me lembro. E eu me lembro de muitas coisas das quais eu vivi aqui. Algumas, né, foram provações, mas muitas foram momentos de graça, de glória. E tudo isso enche o meu coração quando eu vejo cada dia mais a evolução, o crescimento dos irmãos, assim como eu cresci. Assim como eu comecei aqui. A primeira coisa, quando eu cheguei aqui, o pastor falou para mim, ó, você vai orar e vai limpar a igreja, vai arrumar as coisas. Amém. E começamos assim, eu, meu pai, meus irmãos, minha mãe, minha esposa, muita gente. Porque muitas vezes a gente pensa, né, que Deus tem uma obra, quer fazer coisas na minha vida, e a gente pensa no altar. Não, a gente começa no pequenininho, e a gente vai aprendendo, Jesus vai lapidando as nossas vidas, vai trabalhando nos nossos corações, vai nos moldando, até que chega um momento que Deus, né, Ele quer também, de alguma forma, nos usar, seja no altar, ou seja lá fora, de alguma forma, Deus, Ele tem te usado, Deus, Ele tem trabalhado, e nós temos visto, né, nesses 32 anos, é um ano onde nós temos visto cada dia mais, de forma evidente, o crescimento de cada um, de cada pessoa, da presença de Deus. É Deus enchendo as nossas vidas com a sua glória. Isso não tem preço, isso não tem valor. E a gente não pode perder isso jamais. Por isso que o Senhor, Ele manda, se esforça, permaneça, trabalhe, continue. Porque aquilo que Ele tem para nós é muito maior, é muito lindo, é glorioso. Não tem preço. Não tem preço aquilo que Deus, Ele tem feito nas nossas vidas, no nosso meio. A honra, a glória, o louvor e a adoração pertencem ao Senhor nosso Deus. Amém?